Gabriel Mendes está perguntando ali se eu temo uma guinada institucionalista liberal do Boulos. Eu vou dizer o seguinte, o que eu espero do Boulos? Eu espero que ele marque posição firmemente no sentido de construir uma administração com maior participação popular. Eu imagino que, no máximo, Guilherme Boulos vai conseguir fazer uma administração parecida com a que fez Olívio Dutra no final dos anos 80, início dos anos 90, do século XX aqui em Porto Alegre. Lógico, como eu disse aqui, ele vai ter que negociar com os liberais, porque a Câmara é essencialmente formada por liberais. Ele vai ter que negociar com liberais, porque os empresários que prestam serviços para a prefeitura e vão continuar prestando depois são liberais. Então, nós não podemos ter a ilusão de achar que se Boulos negociar com essas pessoas, se ele tomar algumas medidas nesse sentido, se ele, por exemplo, fizer algo que beneficie, entre aspas, o mercado, que isso vai ser uma traição. Não, isso é um imperativo. Ele está se propondo a ser um prefeito dentro da institucionalidade liberal burguesa. Agora, se ele tiver compromissos sérios, ele vai ter alguns pontos que ele não pode abrir mão. Alguns pontos que ele não pode abrir mão. Algumas coisas do seu programa de governo e simplesmente algo que para mim é o mais fundamental, que é aprofundar os processos democráticos, que é algo que o prefeito tem como fazer muito mais com um governador ou um presidente. Então a gente tem que ter muita calma, muito cuidado. Primeiro, para dar apoio, caso ele se eleja, porque a mídia vai atacar, vai tentar desconstruir, porque é necessário que o governo dele, caso eleito, fracasse. Assim como era necessário que o governo do Lula fracassasse. Para toda a burguesia, é necessário que esse tipo de alternativa fracasse. E eles vão fazer de tudo, mais do que foi feito em relação ao Lula. Porque eles fizeram em relação ao Lula e mesmo assim Lula não fracassou. Bastou a primeira balançada lá com Dilma, que eles conseguiram criar um fracasso artificial no projeto do PT. Que não era revolucionário. Eu acho que o Boulos tem tudo para ser mais transformador do que o PT. Também não é revolucionário, mas pode ser mais transformador que o PT. Por quê? Porque pode pegar aquilo de bom da experiência petista e aproveitar, e aquilo de ruim da experiência petista e não repetir. Eu acho que esse é o aprendizado. Eu acho que nós, que partilhamos da visão de mundo materialista histórico dialética, temos que ter esse trato com a história. Fazer sempre uma análise, um balanço crítico da história para que a gente possa aprender com ela. Eu acho que é essa esperança que a gente tem que ter com o Guilherme Boulos, com o que está surgindo em São Paulo. Sem emoção, sem ilusão, sem criar falsa expectativa, porém, no sentido de cobrar que esses compromissos sejam mantidos, sejam honrados até o último dia do mandato, para que a gente construa uma via que possa ser uma esperança de, no longo prazo, permitir a construção da Revolução Brasileira, que é o que a gente quer.